Você acompanha a partir de agora mais uma questão de opinião, o videocast aqui do Opinião CE, videocast de política aqui do Opinião CE. Sou o Rodrigo Rodrigues, sou o host aqui da nossa conversa. Aqui ao meu lado, para me acompanhar do bate-papo de hoje, Felipe Barreto, nosso repórter de política. Seja muito bem-vindo. Olá, Rodrigo, tudo bem? Obrigado. Espero que seja uma conversa produtiva, porque aqui a pessoa que a gente vai entrevistar hoje tem assunto para falar, né, Rodrigo? Com Tem bastante certeza. assunto para a gente poder comentar aqui no nosso podcast de hoje. Estreando aqui no Opinião CE, né, na mesa do Opinião CE, Mari Lacerda, vereadora de Fortaleza. Seja muito bem-vindo. Como o Felipe falou, tenho certeza que vai ser uma conversa super proveitosa para a gente e também para quem está nos acompanhando de casa. Obrigada pelo convite, espero que a nossa conversa seja muito proveitosa. Com certeza, assunto temos muitos. É isso. Falei acompanhando de casa, mas às vezes a pessoa está no trabalho, enfim, né? Acompanha de onde De onde você quer que estiver esteja, aí. né? Fazer só uma breve apresentação, né? A Mari Lacerda, Mariana Lacerda, conhecida como Mari Lacerda, é militante feminista, antirracista e vereadora também da cidade de Fortaleza pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Ela nasceu na Parangaba e se criou no Parque Santana, bairros aqui da periferia de Fortaleza. Ela é cientista social e mestra em sociologia, né? Também foi assessora da deputada Luiziane Lins, deputado federal Luiziane Lins. Em 2022, importante, foi candidata a deputado estadual e obteve mais de 15.400 votos, né? 15.453 votos em todo o Ceará, se tornando suplente também pelo Partido dos Trabalhadores. E agora, em 2024, Felipe foi eleita vereadora de Fortaleza pelo PT, com mais de 8.000 votos. Mari também aqui, já vamos entrar na conversa, né? Candidata ao Diretório Municipal do PT em Fortaleza. E aí, vereador, queria que a senhora começasse, quando a senhora faz a defesa da sua candidatura, a senhora fala por um PT livre, democrático e de esquerda. Eu queria que a senhora explicasse o peso desses adjetivos para a sua candidatura, para o Partido dos Trabalhadores, né, o que isso significa na prática. Olha, quando a gente afirma um PT livre, democrático e de esquerda, nós estamos afirmando que, inclusive, o PT, a partir dos princípios da sua fundação, a gente quer reivindicar um PT criado como esse instrumento vivo, esse instrumento que é completamente conectado com as lutas sociais, esse instrumento que os setores, né, assim como na fundação, as mulheres, né, acreditaram na fundação do PT e que eles eram um importante instrumento, as juventudes, setores da igreja, né, os intelectuais, então diversos setores da sociedade apostaram na construção desse instrumento. Então quando a gente reivindica um PT livre, democrático e de esquerda, é reivindicar inclusive o PT que foi pensado e foi criado lá atrás e que segue sendo esse instrumento vivo, né? A gente sabe, assim, a gente tem falado bastante sobre o número de filiações recentes do PT, né, que foram feitas mais de 15.000 filiações, um processo de filiação em massa. E a nossa candidatura também questiona esse processo de filiação, que muitas vezes é conduzidos aí por agentes externos ao partido, para disputar as posições do partido, mas não necessariamente para fortalecer o partido como esse instrumento. Ou assim, a gente quer que tenha um partido grande, a gente defende um PT grande, mas um PT totalmente conectado com suas bandeiras históricas, totalmente conectado com o feminismo, totalmente conectado com a defesa do meio ambiente. Então, assim, ao entrar no partido, é importante que as pessoas saibam quais são as bandeiras que esse partido defende. Então, nós acreditamos que, assim, não é nenhum problema o PT em momentos, inclusive agora, né, que está alinhado os 3 governos, que as pessoas queiram, procure o PT como opção. Todos os coletivos, os grupos e as tendências fazem campanhas de filiação e nós queremos, inclusive, isso. Um PT vivo, né, que as pessoas olhem e se filiem. Mas a gente também questiona esse processo porque muitas vezes enfraquece o partido, né? O partido, a gente precisa de um PT forte para enfrentar os desafios que estão postos. 2026 será um grande desafio, não é menor, não é porque a extrema-direita ainda não conseguiu se organizar melhor, que será um desafio menor, vide, né, Estados Unidos, Trump, né? Então, a gente entende que esse instrumento ele precisa estar fortalecido para poder enfrentar esses desafios. A senhora acha que existe, desculpa, só para complementar, existe, e aí eu retomo aquela frase do Mano Brown, né? Tem que voltar para a base. A senhora acha que existe ainda essa crise de identidade no PT? Aí eu não falo só aqui do Ceará, eu falo nacionalmente também. Como é que a senhora vê esse movimento? Olha, eu que sou uma liderança popular, né, que venho da periferia de Fortaleza, eu consigo perceber o PT nas bases, né? Eu consigo perceber o PT, se você olha
né, de todos os 4 vereadores do PT, tem muita adesão em bairros da periferia. Então, nós estamos presentes nas associações, em vários espaços. Eu acho que essa coisa do voltar para a base, eu acho que a gente precisa disputar na base mais as nossas bandeiras. Mas eu acho que a gente está na base. Mas há, de fato, um deslocamento, né, desse lugar como um lugar mais estratégico, mais central, e que a gente consiga disputar as ideias. Né? Eu acho que quando você chega no território, as ideias de esquerda, as ideias que o PT, inclusive, defende, elas estão muito sitiadas ali no cotidiano, porque as pessoas olham assim, a vida está muito difícil, né? Digamos assim, a questão do supermercado, o transporte coletivo lotado, o tempo de demora para chegar em casa, e que isso são também... engraçado, eu fui em um outro programa, aí o pessoal disse, lá vai ela dizer que é do capitalismo. Mas é, de fato, um problema do capitalismo. Então, eu não poderia dizer, esse problema não é, porque... Então, a extrema-direita tenta colocar que é um problema dos governos do PT. Não, mas os dados estão aí, né? Saiu pesquisa recente com a diminuição da desigualdade, Petrobras batendo recorde, nossas relações agora com a China, né? Então, que vai colocar o Brasil em outro patamar. Mas há, de fato, um problema que é global, do mundo inteiro, do capitalismo e da concentração de renda, que faz com que, nas periferias, né, a vida concreta fica muito difícil. Vereadora, eu queria retornar à sua primeira resposta, né, porque a senhora falou sobre essas críticas, né, que são feitas ao PT, principalmente aqui no Ceará atualmente, que são críticas que não são recentes. Né? A gente tem, inclusive, alguns casos muito concretos durante o período pré-eleitoral, né, nas eleições do ano passado, por exemplo, Iguatu, Nova Olinda, algumas outras cidades, enfim. São várias cidades em que, inclusive, os diretórios municipais se posicionaram de forma crítica ao PT estadual. Né? Mas, na sua resposta, a senhora citou também que espero que o partido cresça, né? Mesmo a senhora faz essa crítica a essas filiações, às vezes, a pessoas que não são alinhadas ao que o partido defende, mas quer que o partido cresça. Tem como conciliar esse crescimento de uma forma orgânica, realmente, de pessoas que estejam, que defendam pautas do partido, ou a senhora vê isso mais com dificuldade? Não, tem como conciliar muito, assim, nós mesmos. Como eu disse, a gente, é natural de um militante do PT, a gente disputar os militantes, né, trazer mais militantes para o partido, fazer campanha de filiação. Então, é natural que um período pré-eleitoral do PT tenha um aumento das filiações. Isso, se você olhar todos os processos de PED, tem um aumento nas filiações. É diferente de um processo de filiação em massa, estamos falando aqui de 15 mil filiações em menos de 6 meses, e que a gente tem registros de agentes externos ao partido envolvidos nesse processo. É totalmente diferente. Assim, nosso mandato, nós fizemos uma banquinha na frente da UFC, chamando a galera para se filiar. Sim. E foi, inclusive, uma experiência muito interessante, que a gente quer, inclusive, repetir. Porque, às vezes, e aí conectando com a pergunta que foi feita pelo Rodrigues, no começo, assim, às vezes lá na base você tem vários militantes que eles são petistas, mas as pessoas também não conseguem ver. Então, acho que também falta do PT, nesse momento, o que eu já tenho falado, a reativação dos seus núcleos de base. Que as pessoas saibam quem são os petistas mesmos ali nos bairros, né? Para dizer, aqui tem um petista, né? Quase essa campanha. Aqui tem petista, sim, que defende o partido. E quando você vai olhar, é quem está nas lutas. Você olha assim, luta pelo transporte, você vai olhar assim, a galera da comunidade está mobilizada para a abertura de um CRAS, tá mobilizada pela abertura de uma escola. Você pode olhar que você vai encontrar um militante do PT ali. Vereador, nesse ponto, eu acho que tem um ponto fundamental que a gente precisa discutir, que inclusive, do nível nacional, que vai mexendo nos estados. Estou falando do orçamento secreto. Porque quando você falava há algum tempo, né, de mobilização, e aí era preciso ter essa articulação política também para você chegar, e você conseguiu o recurso para criar essas infraestruturas dentro do bairro mesmo. E Sim. Aí as lideranças comunitárias tinham esse diálogo. Hoje, né, você tem um deputado ali apadrinhado, você chega, fala diretamente com ele, independente do partido, muitas vezes do partido do Centrão, e ele chega com o recurso imediatamente. Como que você consegue organizar e mobilizar essas pessoas
para ter essa formação política e entender que, ok, vai chegar ali na ponta, às vezes de forma mais rápida, mas aquilo também vai minando a democracia de uma tal forma que daqui a algum tempo talvez a gente não consiga mais essa estrutura. Olha, você falou do lugar da coisa, né? Que eu acho que esse é um problema para a democracia brasileira. A gente tem que debater o orçamento secreto e a questão das emendas, porque isso tem causado uma grande desestabilização no jogo político. Inclusive, você tem ministérios fundamentais e importantes completamente esvaziados. Você também não consegue construir uma política de identidade de gestão nacional, né? Porque antes você ia no ministério, captava, olha, precisamos... Por exemplo, eu lembro quando a Luiziane era prefeita, aqui em Fortaleza teve as Praças da Juventude, que era um projeto nacional. Você captava nacionalmente e aí você disputava o projeto. Então, a gente conseguiu as Praças da Juventude disputando esse projeto, trazendo, esse é um projeto do governo federal. E hoje você vê que a gente tem menos essa capacidade. Como você falou, a pessoa já articula, o deputado vai lá e não cria uma identidade política de projeto nacional. E isso é um grande desafio, porque quem é que não quer abrir mão disso nesse momento? É o Centrão, que é a maior parte do Congresso brasileiro. Então, assim, hoje nós temos, a minha análise é, inclusive, que nós temos a nossa plataforma política, a qual o presidente Lula foi eleito, sequestrada pelo Centrão. E aí é muito difícil, porque você entra no lugar da mercantilização, né, e dessa troca que faz com que esses políticos continuem sendo fortalecidos, inclusive, e outros candidatos, outros políticos, né, que têm mais uma relação com pautas, né? Então, se você pegar a composição do Centrão não, do próprio Congresso, os que são da educação, o que são do sindicato dos trabalhadores, que são rurais, é uma pequena parcela, você pega assim, uma parcela que está ligada ao empresariado, que está ligada a... Eu lembro agora até daquele documentário da Petra... Petra Costa, como é? Democracia em Vestígio, né? É um pouco aquilo, assim. Grandes empreiteiras, os donos do poder do Brasil, desde que Brasil, com seus representantes lá, fazendo negócio, né? Uhum. É muito complexo, eu acho, que a situação que a gente vive nesse momento. Eu acho que esse é uma pauta que nós temos que dialogar e disputar a sociedade para a compreensão dessa pauta, né? Mas eu já vejo muitos atores, não só do parlamento, mas vejo aí do judiciário, alguns jornais, a opinião pública, entendendo que esse é um problema grave, que precisamos mudar, né? E mexe diretamente com a sua atuação. Totalmente. Né? Como vereadora. Completamente. Dilui completamente, né? A senhora falou sobre o Centrão, e aí o Centrão é a maioria no Congresso, né? Mas tem alguns partidos de centro, né? Outro centro-direita, né? Como quiser chamar, que estão, inclusive, na base do presidente Lula, lógico, muito por uma questão de governabilidade, por ser a maior parte do Congresso Nacional. Mas você já tem algumas pessoas próximas ao presidente que defendem esse desvencilhamento, né? Do Lula se desvencilhar logo desses partidos, já que eles estão, por exemplo, já articulando pré-candidaturas para 2026, mesmo estando na base, né? Tem casos aí concretos como União Brasil, o próprio PP também, que estão se federando. E eu queria saber da senhora, é possível se desvencilhar agora, nesse ano que é tão estratégico para o governo Lula, com projetos importantes que vão tramitar lá no Congresso Nacional, né, como a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, alguns outros projetos também. A senhora vê uma possibilidade real desse desvencilhamento ainda nesse ano a esses partidos? Olha, é muito difícil mesmo, de fato, porque a gente foi eleito numa grande coalizão, né? Então, assim, esses partidos eles estão ocupando esse lugar da coalizão que nós montamos para derrotar a extrema-direita. Mas eu acho que é possível porque isso cria um grau de instabilidade no governo muito grande. Então, se o governo precisa entrar o último ano, né, na reta das entregas e da construção do processo da disputa de 26. Então, a gente não tem como ter na base do governo pessoas que estão ali chantageando o governo ou, inclusive, fortalecendo posições contrárias. Tanto a questão do imposto de renda, mas você vê como a questão da anistia, né? Sim. Que o governo também tem tentado dizer, olha, quem votar aí pela anistia também vai ir encontrar outro lugar aqui. Então, assim, não é uma tarefa fácil,
Mas... Guardadas as devidas proporções, obviamente. Mas o Evandro, quando ele foi eleito, ele fez um movimento um pouco parecido, né? O Evandro é a pessoa... Sempre quando a gente ia perguntar sobre o Evandro, todo mundo que chegava, não, é a figura do diálogo, é a figura do diálogo, é a figura do diálogo. Na própria Assembleia ele era tratado assim uma também, figura né? do diálogo e que consegue alinhar esses interesses também com partidos de centro-esquerda, centro-direita, com partidos do centro. Centro-direita nem tanto, aqui no Ceará especificamente, né? Mas tem. Como é que você vê esse movimento aqui, falando especificamente da Prefeitura de Fortaleza? A sua candidatura, né, juntamente com o grupo da Luiziane Lins, é um mais à esquerda da esquerda, mesmo, de fato, né, e fica claramente dividido, né? Como é que você imagina isso para o futuro do PT aqui? Eu falo de Fortaleza, do Ceará, aqui como um todo também. Olha, essa é uma preocupação nossa, e aí tem a velha frase do Lula, né? Governa que nem feijão, só funciona na pressão. Então, assim, a gente tem que conversar, inclusive no PT, assim, que nós precisamos disputar o governo para as posições à esquerda mesmo. Assim, é o nosso papel, né? Mas, assim, as votações que o Evandro tem colocado, a gente tem conseguido disputar este centro à esquerda. Porque, por exemplo, perceba, os mesmos vereadores que votaram para aprovar a taxa do lixo votaram agora para revogar a taxa do lixo, né? Então, esse é o nosso papel, é justamente que tenha um governo que consiga trazer essa base mais para o centro, ou mais para a esquerda. Mas óbvio que também essa base coloca suas questões, dá suas tensionadas, né? Tenta ali disputar suas pautas. Então, assim, acho que o Evandro tem conduzido muito bem esse né, primeiros tamanho de 130 dias, né? Já passamos dos 100, estamos assim, nessa primeira fase. Tem as votações que nós tivemos na casa, né? Foram votações também muito positivas. Revogação da taxa do lixo, o piso dos professores, assim, com o que a categoria tinha naquele momento pedido, o reajuste dos servidores, que a gente sabe que tem questões, tem problemas, a gente sabe que não tá nem de perto o que nós gostaríamos de dar nesse momento, mas foi feito com muito diálogo com a categoria, e a categoria topou, porque entende as condições que a prefeitura está agora, e, óbvio, também visando a melhoria para os anos seguintes. Então, assim, as votações que a revogação do decreto das áreas verdes, né? Então, assim, que também está na pauta. Então, assim, nós estamos agora, nesse primeiro momento, conduzindo este bloco mais a uma perspectiva mais alinhada do que nós defendemos, né? Enquanto cidade, enquanto uma gestão dos trabalhadores, né? Um partido governando aí Fortaleza. Mas, óbvio que nós vamos ter outros grandes embates, né? Às vezes, um amigo foi me dar uma orientação sobre esse exercício do parlamento, né? Ele disse, olha, às vezes eu preocupado como seria, né? Porque eu sempre fui muito das reivindicações sociais, fui oposição ao Sarto, né? No movimento social, então fazia muito essa oposição ao Sarto, e aí esse meu amigo muito experiente na política, ele disse, olha, às vezes o seu grande desafio não é nem com a gestão, são com seus próprios colegas de casa, né? Então, assim, e a gente vai aprendendo isso cotidianamente. Sim. Essa bagunça, nas palavras aqui do Evandro e do grupo de transição, né, deixada pela antiga gestão para essa nova gestão, como é que isso influencia, como a senhora falou, né? A senhora vem da militância, né, da base mesmo. Quando você pega aqui, nasceu na Parangaba, sou lá da Itaoca, do Paramotoquinha, né, e se criou no Parque Santana, é da periferia de Fortaleza, né? Tem essa luta muito nas palavras, né, nessa trajetória. Enraizada. Como que você consegue, conversando com essa base e falando assim, calma, porque a prefeitura está quebrada, talvez só no próximo ano que a gente consiga fazer alguma coisa? Como é que está sendo essa experiência também? Olha, isso tem sido construído com o povo. Essa é o grande questão nesse momento. Porque, por exemplo, nós visitamos, junto com a vice-prefeita Gabriela, os CRAs. Então, as pessoas viam as condições. Eu fui na Secretaria de Esporte. O secretário de Esporte mostrou o vídeo de como ele recebeu o depósito. Não tinha uma bola. Não tinha Tudo bem que você faz os projetos, você usa, mas assim... Então, assim, é como o próprio Evandro disse, a gente entendia do problema na transição, sabia que tinha problema,
Mas a cada dia a gente vai vendo o quanto... Então, assim, de imóvel que foi alugado e que nunca foi usado, sabe? Assim, em cada área tem coisas muito críticas. E o povo, assim, algumas coisas o povo tem visto, né? E óbvio, mas tem uma urgência. E acho que a gente tem tentado dar algumas respostas mostrando o trabalho, estando perto, fazendo junto. É uma gestão que tem recebido muito a comunidade, então nós mesmos já fizemos visita a vários secretários levando a comunidade, então esse é o nosso principal papel hoje, a demanda da comunidade. Não, a gente não consegue isso para agora, então o que é que a gente consegue para agora? O que é que a gente consegue para depois? Tá, isso aqui vai ficar para depois, e agora? O que é que a gente consegue? Então, essa questão mesmo já da limpeza urbana, né? Você vê a prefeitura na rua, nos municípios, então você pode olhar a página dos vereadores, toda hora tem alguém agradecendo algumas coisas que foram feitas, que tem um fluxo de caixa que dá para fazer, né? Que dá para fazer. Então, isso a população também já sente. Porque eu acho que é importante que a população se sinta escutada, respeitada, e que aquela sua demanda, e a gente estabeleça um cronograma. Isso tem sido para essas pautas né, da cidade, mas isso também tem sido para as categorias. A gente tem dito, olha, tem muita gente na questão dos concursos, tem planos de cargos e carreiras com déficit assim, foram feitos na gestão da Luiziane. Foram, né, muito tempo sem atualização de plano de cargos, carreiras e salário. Nós, da gestão, não vamos ter condições de fazer agora, porque estamos quebrados. Mas vamos estabelecer um calendário para alguns serem revisados. Então, assim, com essa relação muito próxima mesmo com a comunidade que a gente tem conseguido atravessar esse momento. E se não for acho que a gente tem mobilizado a cidade para viver este novo momento com a gestão do PT, e isso tem dado certo. Isso tem sido importante. Mas óbvio que, assim, acaba a lua de mel, né? As pessoas querem seus problemas resolvidos. Então, o prefeito também está ciente disso. A gente votou alguns empréstimos na Câmara, porque a gente entendeu que era o caminho que tinha para poder fazer as grandes obras, para poder fazer resoluções de problemas graves e agudos, muito antigos, né? Então, assim, eu costumo dizer que o Sarto fez uma gestão para algumas pessoas verem, para alguns lugares específicos, mas abandonou completamente a cidade e a periferia de Fortaleza. O que a gente tem feito nesse momento é trazer a periferia para o centro, e a gente tem mostrado tantos vereadores, né, com a sua ação parlamentar cotidiana nas bases, mas também o prefeito faz uma agenda intensa, até brinco, prefeito, não dá mais campanha não, mas também tem feito uma agenda intensa nos bairros, assim, né, porque esse também ficou de lição e de recado para a gente na eleição passada. Ele fala, inclusive, para os secretários que eles têm que andar na rua, né? Que eles têm que estar na rua, não podem estar nos gabinetes. Exatamente, essa é a orientação. Vereador, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, porque a senhora estava falando antes da questão de diálogos, de esquerda, falou agora da Luiziane, eu tenho que perguntar sobre o campo de esquerda, né? Para quem não sabe, o campo de esquerda é uma ala grande dentro do PT, que é liderada pela deputada federal Luiziane, né? E tem a senhora, a Adriana Almeida também, e a senhora é candidata ao PT municipal aqui de Fortaleza, como o Rodrigo tinha dito na sua apresentação. E a Adriana Almeida estadual. E aí eu queria saber como está essa sua candidatura, né? Se a senhora mantém, porque o que a gente tem visto nos bastidores é um acordo entre outros campos do PT, né? O campo democrático, liderado pelo Guimarães, e o campo popular, que foi recentemente criado, né? Tem o Guilherme Sampaio como ali uma das cabeças desse campo, e eles acordaram para o Conin, seu candidato a estadual, o Conin do Campo Democrático, e o Antônio Carlos, né, a municipal. E eu queria saber, eles já chegaram a vocês para tentar dialogar, tentar articular e criar uma candidatura única para a municipal e estadual? Acho que primeiro falar desse importante instrumento que é o campo de esquerda, né? Nessa ideia, tudo está em disputa no mundo, então o partido também está em disputa, então criar o campo de esquerda foi nesse sentido de disputar as ideias dentro do PT e também para fora. E por isso a gente, inclusive, achou que era importante nesse momento que o campo de esquerda lançasse candidatura para dialogar com a militância, mas também com a sociedade. Eu estou tendo espaço de falar com várias pessoas através aqui do podcast de vocês, falar sobre essas... por que a gente está disputando o PT, né? E assim... Óbvio que eu estava dizendo, é natural que num processo de eleição do PT se faça vários debates,
tem a disputa, para além da presidência, tem a disputa das chapas, então assim, mesmo eleição que... de verdade, a composição, né? a composição do diretório, né? como A todo. composição do Sim, diretório, da exatamente. executiva. Às vezes unifica para a presidência, mas a chapa, assim, que está cada um na sua chapinha, né? Colocando seu peso político no partido. Então, acho que primeiro falar que isso é da dinâmica do PT, e nós que fazemos o Partido dos Trabalhadores já sabemos, desde sua fundação foi assim, né? O direito de tendências, essa democracia interna. E a gente já iniciou um diálogo, sim, assim, a gente fez uma conversa com o Antônio Carlos e com o Campo Popular. A gente fez uma conversa com o Campo Popular, o Campo de Esquerda e o Campo Popular. Colocamos as coisas na mesa, né, ambos, e ficamos de marcar um outro momento, mas que ainda não tem data, não se consolidou, né? E a Democracia Socialista ela fez uma conversa com o candidato Antônio Carlos, né, porque ele também foi militante da Democracia Socialista, então estamos entendendo que estamos fazendo uma disputa entre camaradas, muito respeitosa. Por enquanto, até aqui, nós vamos, né, tem candidatura, estamos fazendo campanha, amanhã tem uma agenda extensa que também tem a ver com esse processo de disputa interna do PT, mas a gente sempre deixou nítido que nós estamos abertos ao diálogo, a gente sempre deixou nítido que nós entendemos que o partido vai enfrentar um desafio muito grande em 2023, então o partido precisa sair fortalecido desse processo, não fragmentado, não desestruturado, o partido precisa sair fortalecido. Então, para isso, o diálogo é fundamental. Então, da nossa parte, tem muito diálogo. Agora, óbvio que também precisa que as ideias comuns convirjam, né? Sim. Tem um ponto pragmático aí, que há uma convenção do PT, né, de que a pessoa que está ali presidindo, ela não participa, não ocupa nenhum cargo, né? Comum também entre vocês? Como é que vocês veem esse ponto? Não, olha, a Luiziane ela já foi prefeita e foi presidenta do diretório estadual, né? Mas, assim, acho que a dinâmica, acho que também já o Guilherme presidiu. Está agora e vai sair. O Conin também, o tá da presidente secretaria, estadual. talvez saia, né? Mas há defesas, né, de que, por exemplo, eu vou colocar aqui o de Assis. O de Assis é uma liderança na Assembleia e ele, publicamente, ele defende, né, que não ocupem, que a pessoa que está ali no diretório não ocupe algum outro cargo, né? Eu acho que você tem que olhar processo a processo, mas eu acho que eu entendo porque a gente precisa de alguém cuidando do PT, né? E esse instrumento dá um trabalhozinho, então, de fato... Faz sentido. Faz sentido. Sim. Vereador, eu queria, para as pessoas que estão acompanhando, é claro que a gente vive esse processo, a gente está acompanhando todo o processo do PT, o processo interno. Não tem uma data marcada, mas já tem uma data marcada para a eleição, então também não vai poder demorar muito essa segunda é julho, né, Felipe? 6 de julho. 6 de julho, no comecinho de julho, então tem uma data chegando aí também batendo na porta. Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho para o público que está nos acompanhando, o que difere, de fato, a candidatura de vocês, do campo de vocês, para a candidatura que o Guimarães, por exemplo, está defendendo, que outros nomes do PT estão defendendo, para a pessoa, né, clarear a cabeça também e ver que por mais que estejam no mesmo partido, se tivesse concordando com tudo, então teria uma chapa única, né? E por mais que estejam no mesmo partido, há divergências também, questões práticas ali. Olha, nós temos algumas divergências muito postas com o campo democrático, leitura da política econômica, nós temos divergência, inclusive no método do que o campo democrático, que é inclusive um campo majoritário dentro do PT, pensa os processos do PT, por exemplo, agora, o campo majoritário, né, que é o campo democrático, ele aprovou que a eleição direta sem os congressos. Nós, do campo de esquerda, nós somos contra isso. Nós acreditamos que o debate é fundamental para o processo. Agora, o que é que nós vamos ter? Tipo, o militante ele vai chegar lá no dia 6 e vai votar para o municipal, para o estadual e para o nacional. Depois vai ter o Congresso. Tipo, inclusive, nós questionamos esse modelo. Nós acreditamos que quanto mais debate, mais importante, mais fortalecido o PT fica. Então, assim, tem algumas divergências que são de leituras do mundo. Então, a gente tem divergência na política econômica, arcabouço fiscal, algumas pautas aí que
estão postos no governo, mas nós também temos divergência com as práticas internas, né? Então, o que já foi falado aqui, mencionado, tem um diretório municipal, ele tem uma resolução e vinha uma interferência nacional no diretório. Nós somos contra esses processos, né? Inclusive, nós falamos muito com a nossa candidatura que a nossa militância ela precisa ser respeitada. A militância não pode ser alijada, né, no seu próprio partido por outros interesses e às vezes interesses externos. Quando esses casos que foram citados aqui, Iguatu e outros, foi isso que aconteceu, né? O interesse da correlação do governo se sobrepôs à correlação, ao interesse do partido. Tinha uma militância lá que defendia uma posição, que estava organizada, um diretório que tinha unidade na posição ali, e teve um processo de interferência externa. Então, assim, nós nos diferenciamos radicalmente dessa prática. Somos contra essa prática. E também colocamos na nossa campanha e na defesa das nossas candidaturas isso, o respeito à nossa militância. Vereadora, eu queria continuar nesse assunto e perguntar, caso a senhora venha a ser eleita a presidente do PT municipal aqui em Fortaleza. Não bote mais letra no meio, não. Desculpa demais. PT, né? Corrigir, PT. Enfim, se a senhora for eleita presidente do PT aqui em Fortaleza, mas o PT estadual ficar com o CONIN, o Campo Democrático, a senhora acredita que poderia haver uma certa... não sei nem se é discussão a palavra, mas haveria poderia haver um princípio de talvez uma rixa dentro do partido em relação a esses dois diretórios, porque o campo de vocês é muito crítico em relação à forma como o CONIN vem, o campo democrático em geral, na verdade, vem liderando o PT aqui no estado, né? Olha, tem uma leitura na política, né, que dizia assim, o estadual é o PT do Guimarães e o municipal é o PT da Luisiane. E que, de fato, as posições políticas estavam muito postas, né, na disputa. Então, a gente sempre teve o PT de Fortaleza mais alinhado aos setores da esquerda e com posições mais neste campo, né? Foi assim em várias eleições. Várias eleições, né? Exatamente. Mas eu acho que é super saudável, inclusive para mostrar a dinâmica do PT, que isso é possível na dinâmica do PT. Mas eu acho que, assim, não é necessariamente uma rixa, mas acho que uma leitura e uma compreensão das posições do partido perante a sociedade, perante as políticas sociais, ao governo e as questões internas. Mas, assim, queria destacar que, mesmo eu tendo minha candidata, que é a Adriana Almeida, e queremos chegar com ela na eleição, o CONIN é uma pessoa maravilhosa, sempre foi muito respeitoso comigo, e eu quero fazer questão de destacar isso, porque eu sempre fui uma jovem militante do PT, e o CONIN sempre valorizou muito, então, assim, ele como pessoa, ele é um querido. Então, assim, nós estamos fazendo a disputa e, né, tinha vários outros nomes, ali é o nome que representa as ideias e as posições do campo democrático. Nós temos divergência com as posições, né? E acho que dentre os nomes, inclusive, ele é um querido que tá aí na disputa, né? Mas nós vamos o quê? Eu vou com a Adriana Almeida, porque as nossas posições, elas são diferentes das posições que o CONIN representa, que é as posições do campo democrático, né? E no meio termo aí tem o campo popular, que fica assim, né? Surgiu agora, então assim, eu não posso falar muito assim, e aí o campo popular, tipo, tá com um mês, o lançamento, né? Então, tipo assim, você tem que deixar o tempo ir para você olhar assim, e que rumo tá tomando, né? Porque foi um grande ajuntamento aí de vários grupos, setores que estavam dispersos, então que se juntaram, e acho que isso falei, completamente legítimo, e agora nós estamos meio que olhando para que rumo vai tomar, né? Nós queremos que eles estejam com a gente. Por exemplo, tem setores do campo popular que tá com o Rui Falcão. Nós do campo de esquerda estamos com o Rui Falcão. Mas tem setores também do campo de esquerda que tem outras candidaturas, como Articulação de Esquerda, que defende Walter Pomar e tal. Mas a maior parte do campo de esquerda, grande maioria, tá com o Rui Falcão. E tem setores no campo popular que também defende estar com o Rui Falcão. Mas também tem setores lá no campo popular que está com a CNB, com o Edinho. Então, assim, por exemplo, o campo democrático está com todo não, mas uma boa parte com o Edinho. Então,
precisa se desenvolver aí pra gente poder. O presidente da República, ele tem, obviamente, ele tem um apoio, né, ele apoia um candidato, e tem o pessoal do PT que também não apoia esse candidato. Funciona, eu acho que é porque a gente está um pouco contaminado com a política nacional, em que não existe mais debate, às vezes, né? As pessoas não debatem as ideias, é pessoal, parece que é sempre pessoal. E aí a gente se contamina um pouquinho com esse sistema também, que é doentio, né? De um modo geral. Esse momento que a gente viveu de avanço do fascismo, da extrema-direita no poder, a percepção dele é de aniquilação do outro, né? Aniquilação do outro total. Então, assim, e já a gente tem feito, inclusive nesse processo, fazer o exercício da democracia, do debate, das posições, inclusive tirar da pessoalidade, trazer para... Eu acho muito legal quando a gente vai nos programas, nos podcasts, as pessoas... Quais são as bandeiras que vocês defendem? É importante que as pessoas saibam quais são as bandeiras, quais são as divergências, o que é que, né, nos diferencia. Isso é importante. E tem uma coisa que nos une, que é a defesa desse instrumento, que é o PT. É isso. Vereador, eu queria que a gente fosse falar um pouquinho da sua atividade parlamentar também na Câmara Municipal de Fortaleza. A Câmara de Fortaleza, porque mudou o nome, né? Câmara de Fortaleza. É claro que isso tudo estamos falando de política aqui, né? Mas eu queria entrar num ponto que movimentou muito, né, no ano passado, nas eleições do ano passado, que foi a questão do inspetor Alberto, que está lá no Conselho de Ética, né? E o PT entrou com uma representação contra o inspetor Alberto também no Conselho de Ética, depois retirou. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho desse processo e o que a gente tem de concreto hoje e como o partido vai atuar nesse caso do inspetor Alberto. Só para nossa audiência entender, né? Está marcado para a próxima semana uma reunião já no Comitê de Ética, né, da Câmara, que vai analisar aí o caso e ver os próximos passos também. Eu queria ver o posicionamento do partido hoje. Olha, a gente entrou na ação, no pedido da Comissão de Ética, no mesmo dia, assim, no calor do momento que a situação aconteceu, porque era, inclusive, meus primeiros dias de Câmara, né? O inspetor Alberto tem uma longa fama que não é boa, e ele simplesmente passa um vídeo e sobe a tribuna associando o PT às organizações criminosas. Então, assim, a gente entrou com o pedido de representação de ética porque entende que o dever do parlamentar é com o compromisso e com a verdade. Ele não tem como provar a veracidade daqueles fatos que ele está ali na tribuna para várias pessoas, vários telespectadores assistindo, né? Ali, ele não tem como comprovar a veracidade daqueles fatos. Então, assim, ele não está cumprindo parte fundamental que é o exercício da verdade ali no parlamento, que a gente acredita que tem que ter. Então, assim, então a gente entrou rapidamente ali, porque eu mesmo subi na tribuna e disse, nós vamos hoje entrar com o pedido da Comissão de Ética, porque é um absurdo que tenha... você tem denúncias com PL, você tem... Mas tudo sério, comprovado, que os registros, você pode trazer a denúncia, mas da minha cabeça, tirar um vídeo e acusar, né, um partido de ter relação com facções criminosas, então, para a gente, isso foi muito grave. E aí, depois, né, conversando com as nossas assessorias, com nossos advogados, assim, né, que compõem os mandatos, a gente acreditou que era mais forte que o partido entrasse com a ação, inclusive para que a gente possa fazer o debate de maneira mais livremente, né, não tivesse implicado diretamente na discussão. Então, foi mais ou menos de mérito mesmo, assim, não de mérito, né, foi mais pela questão mais política do que necessariamente processual do que necessariamente o mérito da matéria. Vamos essa semana conversar com o presidente Léo Couto, conversar com o Enilson, que é presidente da Comissão de Ética, para falar da importância de que haja alguma responsabilização, né? Nós não estamos necessariamente debatendo aqui a perca do mandato ou algo do tipo, mas a gente acredita que precisa ter uma responsabilização perante aquele episódio, né? Inclusive, em um outro momento, eu me dirigi ao presidente da casa como líder do PT na Câmara, eu sou líder do PT na Câmara, dizendo que para nós, o Partido dos Trabalhadores, fica insustentável, assim, conviver com essa afirmação dada do jeito que foi. Então, a gente quer que a Câmara tome, de fato, alguma posição. Além desse, tem outros processos, né? Sim. Só perguntar rapidinho, aproveitando esse assunto, né, como está a expectativa da senhora para esse processo do inspetor? A senhora tem expectativa realmente que ele venha
a sofrer alguma sanção, como a senhora disse, né, talvez não cassação, mas talvez suspensão do mandato, né? Teve um caso muito concreto aqui agora, recentemente, na Caucaia, do vereador Tancredo dos Santos, que inclusive também é do PL, né, partido ao qual o inspetor Alberto é filiado, que teve um mandato suspenso, né? Também tem relação também com ataques pessoais aí não ao partido, mas a outros vereadores da Câmara de Caucaia. Então, como está a expectativa da senhora? Olha, como eu falei, nós procuramos o presidente da casa, né, e ele mesmo falou, olha, acho que é difícil a possibilidade de perca do mandato, né, porque isso precisaria de muito mais elementos que ferem o regimento e tal, mas naquele momento ele falou que acreditava que deveria ter alguma responsabilização, né, então acho que a gente vai intensificar essas conversas essa semana, porque nós temos ali diversidade de partidos, né? E se a gente permite o comportamento, né, de tais ataques por meio de fake news, né? Tipo assim, aquilo não é compatível com o exercício do parlamento. A nossa compreensão é essa, né? Aquela postura não é compatível com o exercício do parlamento. Então, nós queremos que isso... Porque isso precisa servir de exemplo. Porque se ele chega na Câmara, né, com um vídeo nitidamente falso, que ele não tem como provar, e isso fica completamente impune, o que é que nós estamos abrindo de prerrogativa para casa? Né? Então, assim, em relação a todos os partidos. Então, acho que todos os partidos, eles precisam, no exercício do parlamento, também se preservar nesse aspecto. Então, acho que é importante que você tenha algo, porque pode ser educativo para o conjunto dos vereadores e também por respeito aos partidos políticos que compõem ali aquele espaço. Né? Vereadora, na Câmara Federal, e aí eu estou falando do modus operandi mesmo, do fazer política nesse sentido, houve até uma discussão para, por exemplo, barrar o celular em algumas sessões, porque às vezes é isso, às vezes a atividade parlamentar, e eu não estou falando especificamente do inspetor Alberto, né? Estou falando de um modo geral. A pessoa entra na tribuna ali, na tribuna, filma, vai-se embora e acabou-se, e é isso. Pega o corte, né? Pega o corte, porque o que interessa ali é o corte. Dentro da Câmara, há algum tipo de discussão referente a esse, para tentar barrar, né? Porque ali é um espaço de diálogo. O futuro, algumas decisões importantes para a cidade de Fortaleza, para a população de um modo geral, passam pela Câmara. Então, você minimizar a importância disso, às vezes com um cortezinho de 30 segundos, 40 segundos, parece muito banal, né? Então, tem algum instrumento, alguma discussão em relação a isso também? Tem sim, acho que isso é uma preocupação da casa. Eu estive conversando com o diretor da casa, que é o Emanuel, e, inclusive, já tem uma normativa, porque no começo estava muito livre o acesso ao plenário, né? Então, você viu, tinha vereador que às vezes tinha, assim, 3 assessores lá, tudo com o celular na mão. Então, um filmava o vereador que estava falando, o outro filmava o outro, né, quem ele estava atacando, e, tipo assim, um reality show. E aí isso já foi... inclusive, eles tomaram algumas medidas, então agora só pode entrar 2 assessores por vereador, então geralmente você leva o assessor de plenário, assessor mais da área técnica, alguém que é do jornalismo, né, da imprensa. E aí eu acho que esse limite já foi uma medida de, olha, esse espaço é um espaço do exercício da política, né? Que o vereador não pode estar lá coagido porque vai sair... Eu mesmo, assim, sou famosa nas redes sociais da extrema-direita, né? Vira e mexe, eles fazem um cortezinho comigo, mas já tem algumas medidas e essa é uma preocupação, sim. A casa quer, inclusive, parabenizar aqui, né? Ter a oportunidade de parabenizar o presidente, que tem feito diversas medidas de inovação na Câmara, então agora sistema digital, inclusão de pessoas com deficiência na grade de funcionários, e essas medidas de olhar assim, olha, esse aqui é o espaço da política, então como é que a gente melhora? Né? Então, acho que essa norma de 2 assessores por vereador no plenário já foi pensando um pouco isso, né? Porque esse é outro grande desafio que nós temos na democracia brasileira, né? Mas não é o suficiente, né? Não é o suficiente, acho que tem que pensar outras medidas, mas eu acho que essa coisa da tecnologia, né, e do uso das redes sociais, eu acho que é um debate muito importante, acho que é uma coisa mais recente, é um debate muito importante, como você falou. Você está discutindo o futuro da cidade, você está
discutindo legislações que você, assim, para você mesmo entender, compreender, você estuda, conversa com as pessoas, faz análise técnica, e aí as pessoas estão lá preocupadas em fazer o vídeo e sair mesmo, assim. Isso é em Fortaleza, na Assembleia, isso é na Câmara Federal, né? E vira, de fato, assim, se você olhar as coisas da extrema-direita, é um talk show, é um reality show, assim, é um negócio muito, completamente midiático. Isso atrapalha, com certeza, o exercício, sabe, da política, que é também exercício, inclusive, de síntese, de construção coletiva, sabe? Às vezes o projeto chega, pode ser melhorado, às vezes por vereadores, inclusive, que não são da mesma ala ali, mas estão ali alinhados na pauta. Se você pegar a pauta do autismo, vários vereadores de diversos partidos, eles atuam nessa pauta. Inclusive da oposição. Inclusive da oposição. Então, às vezes, você precisa de todo esse... não, tá aqui o projeto, aqui acho que essa emenda melhora o projeto, acho que isso aqui não fica... Então, não dá para você ter isso que é tão raro e tão precioso da política, né, sequestrado por cortes para as redes sociais, para impulsionamento e para criar porque isso acaba também criando uma realidade paralela para as pessoas, né? Então, assim, as pessoas recebem um cortezinho ali no WhatsApp e vira aquilo. Rodrigo, eu queria mudar de assunto rapidinho, vereadora, porque recentemente foi realizada uma audiência na Câmara Municipal de Fortaleza para tratar sobre o mini museu, né, de Fortaleza, inclusive tá no Parque Santana, onde a senhora se criou. Então eu queria saber o que é que foi discutido, o que é que tem de deliberação já, o que é que podemos esperar aí para esse equipamento cultural aqui da cidade, né? Olha, o mini museu é um espaço muito importante pelo seu valor cultural, pelo seu valor imaterial que está lá, pelas obras, mas pelo que representa também para a comunidade do Parque Santana. É um espaço que tem muitas árvores, tem um baobá, é um espaço... Acho que muitas crianças têm ali no mini museu o espaço que pode ter contato com a natureza, né? Pode ter contato, nossa mini florestinha ali, que está ali diante de tantos prédios e tal, e que agora passa por um processo que tem 2 empreendimentos, né, de várias áreas habitacionais sendo construídas ao lado, né? Então, se a gente fez ontem a audiência no sentido de, primeiro, mostrar que a Câmara Municipal está olhando para o mini museu, já que aquele espaço ele é importante para a comunidade, então ele é um espaço, mas ele também é muito importante do ponto de vista cultural para a nossa cidade. Ele conta a história da nossa cidade, ele conta a história de artistas importantes da nossa cidade, conta a história de diversos artistas que circularam ali pelo Mini Museu Firmeza, na presença já, quando estava em vida, né, dos Trigas e da Nice. Então, assim, isso precisa ser preservado. Uma cidade sem memória é uma cidade, né, que você não sabe, não tem como projetar um futuro se você não sabe o que veio antes. Então, se a gente quer fazer a preservação dessa memória e a preservação desse espaço como uma área que a comunidade tem de relação com a natureza. E aí a gente saiu com um grupo de trabalho que envolve diversas secretarias, a SELMA, a Secretaria da Cultura, que envolve a comunidade, que envolve os familiares, pesquisadores da universidade. A nossa ideia é construir um projeto, né, para o mini museu e apresentar à Prefeitura de Fortaleza, que a Prefeitura se comprometa com a manutenção, né, e com a preservação do acervo, com a preservação do mini museu, mas também que coloque atividades para que a comunidade possa manter, né, esse vínculo com o museu. A secretária Helena, que é a secretária de Cultura, ela já se comprometeu em colocar ali como um ponto da política de centralização da cultura, então levar atividades para lá, e com esse grupo de trabalho a gente pretende desenhar um projeto, qual o melhor projeto que seria, né, para a comunidade, para a família e para a cultura de Fortaleza, para pleitear junto ao prefeito Evandro. A ideia é o tombamento? O tombamento é uma das possibilidades, mas a gente também se preocupa para além do tombamento, porque o tombamento ele protege ali, né, as questões geográficas, protege, mas a gente quer que ele tenha recurso para preservação, ele tenha recurso para as atividades. Então, assim, só o tombamento não resolveria. Então, assim, o tombamento está no horizonte, porque, de fato, se você já tivesse ali ele todo tombado,
construtoras não terem encostado tão perto, né? Então, assim, mas, inclusive, uma das construtoras esteve presente na audiência, se comprometeu publicamente, com projeto social, com boa relação com a comunidade e com a preservação do mini museu. Isso pra gente é importante também. E tem um prazo para entrega desse trabalho? Eu ia perguntar exatamente isso. Esse grupo de trabalho já definiu um prazo para quando apresentar? Olha, a gente saiu ontem sem definir esse prazo, né? Mas acho que isso vai ser estabelecido na primeira reunião. A gente já conversou ontem com a nossa assessoria. A ideia é estar convocando a primeira reunião já, agora nos próximos 15 dias, né? Porque a gente vai oficializar todo mundo que ficou no grupo de trabalho. Porque, por exemplo, a Secutfol está no grupo de trabalho. Mas a Secutfol ainda tem que indicar quem é a pessoa que vai lá na Secutfol ficar responsável. A Selma do mesmo jeito. Então, a gente vai fazer a composição dos membros, né? Que foi feita a composição ali dos órgãos, né? Agora, quem são mesmo as pessoas para iniciar esse processo, ter essa primeira reunião e essa reunião apontar os prazos, né? Mas nós queremos que isso esteja desenhado dentro do horizonte do aniversário de Fortaleza, que é Fortaleza 300 anos, né? Então, nada melhor do que comemorar 300 anos da cidade com a preservação da memória. Vereadora, a gente estava falando aqui antes de iniciar aqui a nossa conversa no podcast sobre o Parque Santana como um todo, né? Que lá não tem alguns serviços públicos ainda não chegaram lá, né? Posto de saúde, escola, enfim. E a senhora estava dizendo que o mini museu é praticamente o único espaço ali que pode ser utilizado, inclusive, pelas crianças para elas brincarem, terem o seu lazer. A senhora acredita que com essa preservação do mini museu é possível, vai ser possível, no caso, levar mais serviços públicos àquela área do Parque Santana ou para as adjacências, né? Isso deve, na visão da senhora, trazer uma melhoria em todos os setores para aquela área? Essa é a pauta principal do nosso mandato, né? Nós tivemos 14 comitês espalhados pela cidade, Conjunto Ceará, Conjunto Palmeiras, mas assim, eu sou criada no Parque Santana, né? Então, assim, a gente entende ali os problemas concretos da comunidade e um deles é a falta dos equipamentos públicos no território, né? Então, a comunidade precisa atravessar para o outro lado para acessar o posto de saúde. Então, assim, a gente tem hoje uma creche. Essa creche foi construída na gestão da Luiziane, né? É a única creche que o bairro tem. E o bairro já cresceu profundamente. Mas nós queremos discutir... tem outros espaços que pode chegar a outros serviços da prefeitura. A ideia também tem alguns terrenos privados, né, que a gente também quer discutir com a prefeitura, compra desses terrenos, porque é um território de muita abrangência, muitas comunidades que ainda têm pouco a presença ali do poder público. Você tem, basicamente, a creche, muito pequena para a demanda atual do território, você tem uma escola que é até a 5ª série, né, o 5º ano ali, você tem o ônibus. Todos os outros serviços públicos, a comunidade tem que buscar fora. Então, assim, o nosso desafio agora, durante esse mandato, é fazer com que os serviços públicos cheguem até o Parque Santana. Perfeito. Vereador, para a gente ir concluindo, eu queria, no Dia das Mães agora, ficou muito marcante, né? A questão da política nacional de cuidados. É um debate nacional e que se concretiza aqui no Ceará também. Você tem, por exemplo, a Larissa Gaspar, que é do seu partido, encabeçando essa discussão na Assembleia Legislativa, e a senhora traz essa discussão também para o âmbito municipal, no caso da cidade de Fortaleza. Queria que a senhora explicasse, né, para a nossa audiência o que é essa política municipal de cuidados, né, qual a importância de você efetivar essa política hoje. Olha, nós apresentamos, né, um projeto de lei muito aliado à discussão nacional. Essa é uma discussão antiga dos movimentos de mulheres, do movimento feminista, que é a socialização das tarefas de cuidados. O que é isso, né? Então, assim, existe um trabalho que ele é feito e que ele é invisível, né? Que esse trabalho, tipo assim, quem é que prepara as crianças para deixar na escola? Quem é que faz a comida? Quem é que cuida das pessoas doentes? Quem é que cuida das pessoas com deficiência que precisa de suporte? Quem são essas pessoas que estão cuidando? Todo mundo consegue ver quem são essas pessoas que estão cuidando. E esse cuidado tem sobrecarregado principalmente as mulheres e as mulheres negras. Quando você tem mais dinheiro, quando você ascende um pouco mais socialmente, você consegue contratar esse serviço de cuidado. Quando a gente contrata uma faxineira para limpar a nossa casa, né? Quando a gente consegue
tem mais recursos, um cuidador para cuidar da nossa, né, do nosso parente que é mais idoso e que não pode, né, precisa de suporte em determinadas atividades. Então, assim, toda vida que você tem um pouco mais de dinheiro, você consegue ver, inclusive, você garante esses serviços de cuidado. O que nós estamos falando? Que o Estado, que a gente precisa repartir essa conta que tem ficado muito cara para a vida das mulheres. O Estado precisa ofertar uma política de socialização do cuidado. Isso pode ser feito em diversos, como o nosso projeto mostra, assim como o projeto, assim como a lei federal, que todos os entes eles são corresponsáveis por essa socialização. Acho que a primeira coisa que eu acho que é importante também destacar, quando a gente lança a legislação, né, quando a gente coloca em debate a legislação, a gente tira também da invisibilidade esse debate. Porque ele é um debate muito invisível. E isso é fundamental para toda a sociedade. O debate de cuidados ele é fundamental para a reprodução da vida humana. Então, assim, nós queremos dizer que todos esses serviços eles precisam ser corresponsabilizados. Então, o Estado precisa assumir sua parte, as empresas privadas precisam assumir sua parte. Então, assim, os homens, nós precisamos socializar também com os homens, né? Então, é uma mudança de percepção social, né, das tarefas de cuidado. Mas, assim, você pensa, as pessoas que precisam, a população está envelhecendo. Então, nós vamos precisar de cada vez mais de suporte para as pessoas idosas. Onde é que a gente vai encontrar esse suporte? E nós estamos falando também sobre abertura de postos de trabalho, nós estamos falando sobre trabalho decente, já tem um ramo do trabalho de cuidados, né? Que pessoas que trabalham diretamente com isso. E quais são a legislação que protege essas pessoas? Ou que, né, você avança de nível? Nós estamos falando de abrir espaço para capacitação, então para as pessoas possam se capacitar na área do cuidado. Olha, em acidentes, como é que eu devo fazer, né? Quais são os números que eu devo procurar, várias coisas. Então, a gente está falando sobre educação também, né? Estamos falando sobre direitos trabalhistas, estamos falando sobre acesso, estamos falando sobre dignidade. E aí tem várias outras também maneiras de socializar as tarefas de cuidado, como restaurantes comunitários, a universalização da creche. Agora, o governo federal está lançando um projeto muito interessante que se chama Cuidoteca, que é um espaço de cuidado para as crianças enquanto as mães estão assistindo a aula. Então, assim, isso é muito importante, né? Porque você vê mães levando as crianças para a sala de aula porque não tem com quem deixar. E aí o Estado precisa se comprometer, que as mulheres podem encontrar no Estado a garantia dos seus direitos. A lei é um guarda-chuva para iniciativas. A lei ela prevê iniciativas em diversas esferas, não só para o município, mas também prevê para a iniciativa privada. Essa empresa que tem não sei quantos funcionários, ela pode construir uma creche para as mulheres que vão trabalhar lá, deixar seus filhos e trabalhar com mais... E a gente tem falado que é isso. Isso é melhoria também de condições de trabalho. Um profissional que chega no trabalho que sabe, né, que seu parente, seu familiar está bem cuidado, é um profissional mais motivado para trabalhar. Então, nós também estamos falando disso, né? E de tirar essa sobrecarga que compromete a vida das mulheres, a mobilidade social, o acesso a profissões de alto nível, aos lugares de poder. Na Câmara, nós de 43 vereadores, nós só temos 9. Será que é porque as mulheres não querem ser candidatas? Não creio que seja por isso. Porque a maior parte delas está ali com o tempo comprometido. Então, não tem um tempo para fazer a política, né? Então, assim, mesmo as mulheres sendo as maiores lideranças das mobilizações políticas, né, sociais, assim. Então, a gente pretende, assim, a gente tem falado bastante sobre o nosso PL. Aí, por onde a gente passa, a gente fez um debate com a sociedade na DUFSE, que teve a representação do Ministério das Mulheres, teve a representação dos movimentos sociais. Nós fizemos um segundo debate junto com pesquisadores da Universidade de São Carlos, falando mais sobre a perspectiva dos idosos, como o PL, né, abrange essa perspectiva. Tivemos agora um debate com o pessoal da saúde, porque esse PL ele envolve também diversas áreas, diversas secretarias. É uma política que está colocada ali, que deve ser encabeçada pela Secretaria de Mulheres, mas ela está fundamentalmente na assistência, ela está fundamentalmente na primeira infância, sim, na educação, é uma política intersetorial. Então, assim, a gente está bem animados em ter apresentado esse projeto, estamos conversando com todo mundo, ele já, né, foi lido em plenário,
Agora vai para as comissões, nós vamos conversar com a Glailson, que é presidente da comissão da CCJ, e vamos conversar com o Bruno Mesquita, que é o líder do governo, né? E também já apresentamos para o presidente da casa, o Léo Couto, a importância da pauta, e queremos muito em breve estar comemorando a aprovação desse A projeto. senhora acha que vai ser aprovado agora ou fica para depois do recesso? Acho que depois do recesso. Como é um projeto que envolve Grande, uma né? grande estrutura, eu acredito que ele Sim. ainda leve tempo para o debate e a discussão na casa. É importante esse debate até inclusive para melhorar o projeto, né? E é importante, eu acho que, como eu coloquei, um dos primeiros objetivos é tirar da invisibilidade esse debate. Né? Quando a gente chega para falar, as pessoas, mas como é que seria? Eu não entendo. Aí quando a gente ilustra, né? Olha, e as crianças, quem é que cuida? Isso, aí você vai ilustrando, as pessoas todas entendem, porque todas se beneficiam dessa sobrecarga que é posta para as mulheres. Todo mundo se beneficia, né? Então, assim, isso tem um custo muito alto para a vida das mulheres e que bom que o nosso governo ele teve isso como uma bandeira, está construindo isso, o nosso governo a nível nacional, e eu brinquei aqui, disse, olha, Fortaleza tem que ser a primeira capital a aprovar a política municipal de cuidados, porque o governo federal é o governo municipal do PT, né? Então, a gente tem que aprovar isso. É isso, vereadora. Quero agradecer em nome do Grupo Opinião a sua participação aqui no jornal e já estender o convite também para uma próxima oportunidade para voltar aqui, para a gente bater um outro papo. Tenho certeza que assuntos não faltam. Eu quero agradecer o convite, foi maravilhoso, nem vi passar. Coisa boa, negócio de podcast é bom, né? Que você vai conversando. Vai conversando. E estamos aqui, contem com o nosso mandato, não só para compartilhamento das informações, mas para as bandeiras políticas mesmo. Assim, é muito importante a democratização da comunicação e a comunicação chegando com debates tão importantes como esse que a gente conversou aqui, passou a tarde conversando. É isso. Te agradecer também, Felipe, pela parceria. A gente segue juntos aqui no jornal. Volte mais vezes também. Rodrigo, voltar. Tem que convidar para voltar. É isso. Também, já quero ser convidada para voltar. Eu agradeço, vereadora, a conversa que a gente teve. Realmente muito produtiva. A gente conseguiu falar política nacional, política municipal. Falamos sobre o PT também, né? O assunto do momento. Então, eu agradeço a senhora. E, obviamente, agradecer também pela audiência, pela parceria. Aproveitar, né, te convidar a nossa conversa completa e a repercussão dela você acompanha nas nossas redes sociais e no nosso portal de notícias também. Se você não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, eu acho que vale a pena se inscrever. Aproveita, comenta, compartilha e marca o sininho para receber todas as novidades aqui do Opinião CE. O Questão de Opinião de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta logo mais com mais uma entrevista exclusiva para você.